Olá, bem-vindos ao canal Segredos do Investimento. Eu me chamo André e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre o fundo imobiliário MXRF11. É um fundo que tem sido muito falado ultimamente. Eu sou cotista desse fundo e acredito que você que está assistindo esse vídeo está interessado em ser cotista ou é cotista e está querendo mais um pouco de informações. Galera, lembrando que esse vídeo não é nenhuma orientação de investimento, certo? Então estude sobre o fundo e decida você se deve ou não investir em algum fundo imobiliário, certo? Então vamos lá, diretamente ao vídeo. Estou aqui com a página do Investidor 10 aberto com o MXRF11, tá? Então vamos lá. O MXRF11 ele é um fundo igumobiliário listado na Bolsa de Valores, né? E ele é conhecido como um fundo de papel. André, o que é um fundo de papel? Vamos lá. Hoje nós temos diversos tipos de fundo imobiliário em diversos setores. Mas os principais são os fundos de papéis, fundos de tijolos. E dentro de cada categoria, nós temos uma vasta gama, né, de tipos de fundo. Um exemplo de fundo de tijolo. Nós temos fundos imobiliários focados em shopping, fundos imobiliários focados em galpões comerciais, focados em lajes corporativas. A mesma coisa os fundos de papéis. Então nós vamos ter fundo de papéis focado em área de construção, em aluguéis e etc. Mas hoje nós vamos focar no MXRF11, certo? Então, o MXRF11, em sua grande maioria, né, de investimentos, são em CRIs. André, o que é CRI? Vamos lá. O CRI ele é um certificado de recebíveis imobiliários. Né? Em alguns vídeos que você vai assistir, você escuta que o CRI são dívidas, e realmente são dívidas. É um fundo que compra dívidas. Né? Ele compra dívidas a um valor para receber mais do que pelo valor que ele comprou. Eu vou tentar te explicar aqui de uma forma mais fácil de entender. Imagina que eu, André, eu sou inquilino do seu Pedro. E eu pago ao seu Pedro, vou usar um valor menor para ficar de fácil entendimento, pago ao seu Pedro R$ 100 por mês no aluguel da minha casa. O seu Pedro chega para mim e fala: André, eu estou precisando de um dinheiro agora. Às vezes o seu Pedro não tem um fundo de emergência, né? Aconteceu alguma coisa, ele não tem uma reserva, está precisando de um dinheiro com urgência ou para investir numa oportunidade. Ele chega: André, preciso que você me adiante 10 meses do aluguel. Mas eu, André, não tenho condição de adiantar os 10 meses. Vou falar: não, seu Pedro, nosso acordo aqui no contrato é que todo mês eu vou te pagar R$ 100. Eu não tenho condições de te dar R$ 1.000, adiantar 10 meses de aluguel. Então, o seu Pedro, precisando do dinheiro, ele encontra uma securitizadora. O que a securitizadora faz? Faz uma oferta ao seu Pedro. Fala: seu Pedro, o senhor precisa de R$ 1.000 agora. Seu inquilino paga R$ 100 por mês, não é isso? O seu Pedro vai falar: ó, é isso mesmo. Então vamos lá. Eu vou te dar os R$ 1.000, que são 10 meses de aluguel, né, que o André te paga. Mas em vez dele te pagar por mês esses 10 meses, ele vai pagar para mim durante 15 meses. Ou seja, eu vou te dar aqui os R$ 1.000 à vista que você precisa. Porém, durante 15 meses, em vez de você receber o aluguel da sua casa, quem vai receber sou eu, a securitizadora. Seu Pedro está precisando do dinheiro, ele vai falar: tudo bem, fechado. A securitizadora vai pagar o seu Pedro e a partir daí ela vai receber o aluguel que eu estaria pagando para o seu Pedro. Mas aí a securitizadora faz o seguinte: ela emite um documento que é o CRI, que, como eu falei, é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e bota esse CRI à venda. O MXRF11, né, o responsável por esse fundo, vai estar de olho no mercado e diz: interessante, tem um CRI aqui à venda que a securitizadora está vendendo por 1.200. Ou seja, a securitizadora pagou 1.000,
ao seu Pedro e está vendendo a 1.200 para um fundo. O MXRF11 vai e compra aquele CRI da securitizadora. Ou seja, a dívida mensal que eu pagava ao seu Pedro todo mês, eu começo a pagar pro fundo MXRF11. O MXRF11 não comprou ele a 1.200, ele vai receber 15 parcelas de 100, ou seja, vai receber 1.500. Então, basicamente, o CRI é uma dívida que você compra a um valor abaixo do que ela realmente é, acreditando que vai receber o valor total. Tá, galera? Espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar de uma forma mais simples aqui. Mas vamos lá. O fundo MXRF11 ele tem uma carteira de CRIs bem diversificada, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Por exemplo, toda essa lista aqui são listas de CRIs, tá, gente? De empresas que devem dinheiro para nós cotistas do MXRF11. Então nós temos aqui, por exemplo, o Shopping Itaquera, que constitui 3,62% do patrimônio líquido, tá? E a dívida atual dela, que ela paga por mês, é o IPCA mais 9,11%. Ou seja, é o valor do IPCA atualmente mais 9,11% mensal. Então nós temos aqui várias empresas, tá? Açaí, Tecnisa, Anhanguera. Inclusive eu sou aluno da Anhanguera. Ou seja, a minha faculdade me deve dinheiro. Temos Açaí Bangu, Outlet Premium. Então, nós temos uma lista aqui de diversos CRIs. André, o que acontece? Beleza, você falou para mim que você paga o aluguel ao seu Pedro vendeu, né, o seu aluguel para a securitizadora que vendeu para o MXRF11. Mas se você parar de pagar o aluguel, o que acontece? Então, esse é o grande risco do fundo de papel. Risco, entre aspas, tá? Por quê? Quando é emitido esse CRI, quando é feita essa negociação, o imóvel normalmente ele entra como garantia, ou seja, se aquela pessoa parar de pagar, o imóvel ele entra como garantia, o fundo entra na justiça para vender aquele imóvel para ressarcir, né, o valor que foi investido. Então, vamos supor que o Shopping Itaquera pare de pagar, né, o aluguel, a dívida que ele tem mensal. Obviamente, esse valor vai afetar um pouco, né, o nosso investimento, o valor que foi aportado, né, talvez possa afetar os dividendos. Porém, galera, é 3% do patrimônio. Olha o tanto de CRIs que nós temos para receber, né? Ou seja, quanto mais diversificado, né, quanto mais CRIs seguros que o MXRF11, que o fundo investe, melhor é para nós cotistas, certo? Um exemplo, tá? Esse relatório é de julho, se eu não me engano. Cadê? Vou mostrar vocês na prática. Eu tinha separado aqui. Aqui, vamos lá. Preste atenção nisso daqui, tá? Dando continuidade à alocação de recursos da nova emissão, a Max Renda realizou, no mês de julho, novas aquisições de CRIs, no montante total de 298,38 milhões, com destaque para 141 milhões no CRI ArcelorMittal e 74 milhões no OBA 2, ou OBA 2, né? E 56 milhões no CRI GPA2. Além disso, foram alienados 39,42 milhões em CRIs, em linha com a estratégia de gestão de reciclagem de portfólio e gestão de caixa, uma vez que grande parte desse recurso da oferta foi liquidada no fundo no último dia do mês. Perdão, no último dia útil do mês. Então vamos lá. Aqui, esse aqui é o relatório do fundo, tá, galera? É muito legal, antes de você investir em um fundo
dar uma lida, entender como é montada a diversificação do fundo que você está querendo investir. Então aqui o MXDR11 ele presta conta para nós cotistas, tá? E aqui ele está dizendo que quase 300 milhões de valor que nós investimos foi usado para comprar novos CRIs, tá bom? Então isso aqui é muito legal, ou seja, está mostrando que o gestor está ali em movimento, está de olho no mercado, está adquirindo mais CRIs para o nosso fundo, certo? E, voltando aqui ao Investidor 10, hoje é dia 16 de setembro. O fundo MXDRF11 está cotado a R$10, tá bom? O dividend yield dele está em 12,30%. Então, para quem não sabe o que é o dividend yield, vou mostrar aqui direto pelo Investidor 10. Ele mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Ou seja, uma cota, né, o valor investido nessa cota, ele nos últimos 12 meses rendeu 12,3%. P sobre VP está em 1,03, ou seja, ele está um pouco acima do valor de mercado, tá? A liquidez diária está em 13,68 milhões. O que é liquidez diária, galera? É a facilidade com que você consegue vender esse fundo. Esse valor aqui é diário, ou seja, é movimentado em compra e venda cerca de 13,68 milhões diariamente. Ou seja, quanto maior é a liquidez, mais fácil é para você vender o seu fundo, caso você queira vender, certo? Então aqui nós temos um gráfico da cotação. Eu gosto de ver pelo gráfico aqui de baixo. Antes, isso aqui mostra informações gerais, tá? Então, como eu falei, ele é um fundo de papel. Aqui está como segmento híbrido. Fundo de papel, segmento híbrido. Mostra o valor patrimonial dele, que está em 4,26 bilhões, tá bom? O número de cotistas, galera, é um absurdo. O MXRF11, se eu não me engano, tá? Ele é um fundo que mais tem cotistas. Se não for, ele está ali em segundo lugar. Mas o MXRF11, ele tem o maior número de cotistas. Você vê como esse fundo é legal, tá? Lembra que eu falei para vocês que ele está um pouquinho acima do valor? Então, o valor patrimonial dele é R$ 9,75. Só que ele está sendo cobrado a R$10. Ou seja, o P sobre VP dele está acima de 1. Quando está em 1, ele está no valor ok. Abaixo de 1, ele está com desconto. Tá? Aí, isso aí varia diariamente conforme as oscilações do mercado. Beleza, galera? Uma coisa legal para vocês é os dividendos, né? Para gente que investe em fundo imobiliário, né? Em ações, nessa renda variável, se você parar para ver aqui, isso que é muito interessante, está com quanto tempo? 5 anos, ok. Então você vê aqui que desde 2019, né? O fundo ele vem pagando dividendos na média aí de 9 centavos. Aqui, ó, foi um pico de 13 centavos. Você lembra que eu falei quando uma empresa, não que a pessoa entra, dá um calote, né, para de pagar e nós entramos na justiça para vender aquele imóvel? Então, provavelmente, isso daqui esse pico foi um destaque bem grande, né? Provavelmente ele já foi a renda da venda de algum imóvel, tá? Que é dividido entre os cotistas. Aí você olha, poxa, André, 9 centavos, 10 centavos é muito pouco, 12 centavos. Eu vou comprar uma cota para receber centavos por mês, galera. Aí entra a mágica, tá, dos juros compostos. Depois eu vou trazer um vídeo legal para vocês sobre isso. Você não vai comprar uma cota só de fundo imobiliário. Realmente, vou comprar uma cota para deixar ali parada? Não. Você vai diversificar sua carteira. Depois eu vou trazer também um vídeo sobre diversificação, né, quantos fundos, quantas ações, CDB, enfim. O fundo imobiliário, ele é um investimento para o seu futuro. Eu invisto pensando na minha aposentadoria, em ter uma renda passiva. Então, eu invisto um valor por mês, esses dividendos eles vão retornar para mim, eu vou receber esse aluguel,
e eu vou reinvestir esse aluguel juntamente com o dinheiro que eu já invisto todo mês. Ou seja, esse bolo ele vai aumentando, 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 até chegar a um ponto dos próprios dividendos já estarem pagando para mim outros fundos. Né? Depois eu trago na prática também, que esse vídeo aqui é mais sobre uma explicação geral sobre o MXRF11. Tá? Aqui a gente tem, né, como eu estava falando para vocês, o histórico de pagamento de dividendo, tá, galera? Bem constante. Deu uma caidinha aqui em agosto, para 9 centavos, mas estava pagando 10 centavos, tá? Caiu para 9 centavos. Temos a Datacom. O que é a Datacom? A pessoa que comprou esse fundo até o dia 30/8 de agosto, no dia 13/9, ele vai receber o dividendo, tá? Então, mesma coisa que a pessoa que comprou até o dia 31/7, no 14/8, ele recebeu o dividendo do MXRF11. Beleza, galera? Em geral, o MXRF11 ele é um fundo de CRIs, fundo de dívidas, que eu gosto muito. Eu, André, gosto muito desse fundo. É um dos fundos que vai compor a minha carteira. Tá? Eu estou montando, estruturando a minha carteira de uma forma bem legal para trazer para vocês. E ele é, se não, o meu principal fundo de papel. Tá? O fundo de papel ele costuma render um pouco mais do que um fundo de tijolo, justamente pelo risco. Né? Lembra que nós estamos falando de investimento variável, né? Não é renda fixa, é renda variável. A renda variável ela varia. E aqui no fundo, nos fundos imobiliários, né, nós ganhamos de duas formas. Nós ganhamos com as cotas, como eu falei para vocês aqui, né, que você recebe todo mês, e ganhamos também com a valorização. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei esse fundo aqui a R$10, ao P sobre VP sobre 1,03. Daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, de repente esse fundo ele aumentou para 11. Ou seja, todo mês eu estou recebendo os dividendos que ele me paga, e eu comprei ele a 10. Se eu comprei R$100 de MXRF11 a R$10, ou seja, 10 cotas de MXRF11, além de eu estar recebendo os meus dividendos para cada cota que eu comprei, ele vai ter valorizado. Se eu comprei a 10, ele foi para 11, ele valorizou R$1 cada cota, valorizou 10%. Né? Então, os R$10 que eu comprei aumentou. E uma outra coisa bem legal é que você não paga imposto de renda sobre os seus dividendos, galera. Tanto no fundo de tijolo quanto no fundo de papel, tá? Fundo imobiliário você não paga imposto de renda sobre dividendo, diferente de renda fixa, né? De CDB, enfim. Porém, como eu falei, existem os riscos. Não tem FGC, né? Que é o fundo de garantia. Então, você tem que pensar e estudar muito sobre esse fundo, né? Não só esse, mas os fundos que você pretende compor sua carteira, para saber se vale ou não a pena para você. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só para a gente destrinchar um pouco sobre o MXRF11. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para falar para vocês aqui. Então, sempre que você for investir num fundo, lê ele, estuda um pouco, procura, né, esse documento aqui, né, que é emitido todo mês, quase todos os meses, na verdade, né, pelos fundos, que é uma prestação de conta que ele traz para nós. Uma coisa legal também, né, aqui você consegue ver todos os devedores. Aqui embaixo, você também vê os devedores, certo? Só que além dele, vocês podem ver as garantias, tá? Ou seja, se o Shopping Itaquera ele parar de pagar, ficar inadimplente, as garantias são acionadas e entram as garantias. E aqui um comentário da gestão sobre cada fundo. Então é legal você ler, pelo menos passar um olho, estudar. Não saia comprando fundo imobiliário porque fulano investe nele, fulano investe nele. Separa ali 3, 4, 5 fundos inicialmente, que é o que eu faço. Começa a investir nesses fundos,
estuda aqueles fundos. Quando você entender tudo sobre aquele fundo, saber se aquele fundo é estruturado, se vale a pena, você adiciona mais um e vai estudando aquele, entender o que ele é, como ele funciona, os riscos que ele pode te trazer, que é muito importante, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aí, deixar o like, pode comentar no canal também, galera. E pretendo trazer muitos mais outros vídeos sobre o assunto de investimento pra gente. Abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.